Comprar a casa própria é aquele sonho compartilhado entre todo brasileiro. E muitas vezes a gente fica ali perdido naquele sonho de como a gente vai fazer para realizar, né? Porque cabe um investimento muito alto ali. E às vezes a gente precisa recorrer a banco, né, Lídia? Precisa. E aí o que era o sonho começa a dar uns pesadelozinhos, porque a gente não sabe, medinho, né? não sabe qual é o melhor tipo de empréstimo, de financiamento, de consórcio. E aí, para isso, nós temos um convidado. Temos, então, esse tema é bastante curioso, né? E para conversar um pouquinho com a gente, Isabel, sobre esse tema que é tão curioso da gente debater, né? Que são os tipos de financiamentos que existem, os programas, né? Governamentais, as taxas. O que eu vou fazer, né? Então, a gente trouxe aqui um especialista que vive tudo isso muito de perto, né, que é Renato Figueiredo. Ele vem aqui nos explicar e nos ensinar aqui a diferença entre tudo isso, né, Renato? Isso. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? O programa Tô em Obra é um programa que eu torço muito por esse programa, porque, nossa, é a nossa vivência, é o nosso dia a dia. Então, assim, tá fazendo sucesso entre todos que envolve da construção civil, mercado imobiliário, e eu acho que é um programa que traz informação também, então não é entretenimento, é informação também, então isso é muito bom. Muito é um prazer estar aqui. Obrigada, Renata. Muito obrigada pela sua sensibilidade e por estar aqui participando com a gente. É uma honra para mim. E aí, meu amigo, eu sempre me perco nessa questão financeira. Sim. Eu acho que nós brasileiros temos uma deficiência muito grande de educação financeira. E não entender o que essas taxas envolvem, o que essas relações envolvem, faz a gente perder dinheiro. Sim. E aí, ter conhecimento é poder. E eu queria que você nos orientasse, por exemplo, qual a diferença entre consórcio e financiamento? Pois bem, o financiamento imobiliário, ele tem taxas reduzidas quando é Minha Casa Minha Vida, quando é carta de crédito FGTS, o Procotista, né, eles têm taxas bastante reduzidas. E também tem a linha de crédito que é a SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nesse momento de Selic alta, ela está um pouco mais alta, então há pessoas que estejam migrando para o consórcio, porque o consórcio é só a taxa de administração, que é um valor bem menor, né? Mas eu costumo dizer que o consórcio ele é muito bom, certo? Indico, porém para aquela pessoa que não está com a urgência, né? Não está com a urgência que, por exemplo, tem um lote em um determinado condomínio, não está com pressa, entra no consórcio, vê quais são as chances de lance, de contemplação, para que mais na frente comece a construir. Já para aquele cliente que está precisando sair do aluguel, eu indico primeiramente mesmo ele vá para o financiamento, porque pode ser que no dia que ele for contemplado, a carta de crédito não consiga mais comprar o imóvel desejado, porque vai subindo. Mas aqui eu trago também uma dica, certo? O cliente que ele pode assumir dentro do orçamento dele o financiamento, ele depois pode entrar num consórcio para quitar através do consórcio. Então, um financiamento imobiliário pelo SBPE, que o prazo máximo é 420 meses, se ele tem uma carta de crédito que falta 120 meses, ele quita e consegue reduzir nessa simulação que eu estou falando, 300 meses a menos de prestação. Então, nossa, vale muito a pena, certo? E cada caso é um caso. É sempre bom conversar com o correspondente para ver o melhor caminho. O cliente fala da sua necessidade, que nós vamos indicar o melhor caminho para cada cliente. A gente entra agora com o programa Minha Casa Minha Vida abrangendo o valor, né? Ele entra agora até 500 mil. Como é que ficou agora para Minha Casa Minha Vida? Olha, Isabel e Lidiane, isso foi uma coisa muito boa, porque é um juro mais baixo para clientes que têm renda bruta familiar de até 12 mil
e que o imóvel é avaliado pela Caixa até 500 mil. Então isso ajuda, está fomentando. Inclusive, pessoal, não é só para imóvel novo, é para imóvel usado também, certo? E com a cota de financiamento de até 80%. Então as pessoas só precisam pagar uma entrada em torno de 20%. Então facilita. Minha Casa Minha Vida entra com 80%. Isso, Minha Casa Minha Vida, inclusive para imóvel usado, Minha Casa Minha Vida de imóvel usado com financiamento de até 70%. Sem problema. Até 80%. 80%. E bacana. O imóvel tem que ir até 500 mil, Isso. por exemplo. E essa avaliação, quem faz? Essa avaliação ela é terceirizada pela Caixa Econômica Federal, né? Tem empresas credenciadas que fazem essa avaliação. Mas existe uma prática no mercado, essas avaliações elas são bem coerentes com o mercado. Então, normalmente o valor de compra e venda a Caixa realmente atesta, a não ser alguns casos raros. Tudo gira em torno desse valor. Isso. Da apuração da renda do cliente, né? Porque tem a regra, tem que ser no máximo até 12 mil. E também o valor do imóvel, como já dissemos, no máximo até 500 mil. Se o imóvel for avaliado a 501, já fica fora da regra. Fora, já vai para o outro sistema. Isso. É uma grande boa notícia para o mercado, porque percebemos que quem está em ascensão financeira, quem está trocando uma moradia menor por uma maior, quem está mudando, precisa primeiramente vender o seu imóvel para depois adquirir outro. Então isso está ajudando muito todo o mercado imobiliário. Isso é muito bom. E o SPPS, por exemplo, eu quero uma casa maior. Ou um valor maior. Sim. Eu entro agora com... Não é mais 80%, agora só 70%. Isso, até 70% do valor do E aí imóvel. tem duas formas de financiamento, né? Tem a... Diga aí, Lidiane. Tem a saque e a Price. Isso. Atualmente estamos trabalhando com a Price só 50% do valor do imóvel e a saque até 70%. Diz pra gente qual é a diferença, porque eu me perco. Porque eu pago, eu entro com menos e a outra eu entro com mais, e aí os juros influenciam. O sistema saque é sistema de amortização constante, onde todo mês as prestações ela tem uma amortização significativa. Já a Price ela começa uma prestação bem menor, mas nos primeiros anos amortiza muito pouco, certo? Então cabe ao cliente analisar, porque aquela parcelazinha pequenininha ela pode ser muito atrativa, mas se o cliente já não tiver o objetivo de sair fazendo amortizações extra, pagar de trás para frente, ele pode ser que depois de 2, 3 anos for puxar um relatório financeiro, ele vai ver que diminuiu muito pouco o saldo devedor. Cada caso é um caso, a gente conversa com o cliente, vê qual é a história dele e a gente indica. Tem clientes que dizem, não, eu estou financiando, vou financiar pela Price, fica uma prestação menor, depois mobiliar a casa, eu começo a antecipar. Tudo bem, esse aí dá para se enquadrar também na Price. Eu vejo muito, Renato, que o financiamento, os juros é muito baixo. Assim, mesmo que você... O que torna alto é o montante de parcelas, né? Mas os juros é a menor taxa que tem o financiamento de imóvel. Pois é. O juro em carta de crédito FGTS, ele é um juro baixo, né? O SBPE também é um juro baixo, porque é o dinheiro da poupança que tem um teto, né? Então, os bancos pagam aos poupadores uma determinada porcentagem e reempresta, né? Os bancos têm uma margem que é obrigatória de um determinado valor, porcentagem de sua poupança, obrigatoriamente tem que ir para o empréstimo de habitação, né? Quando criaram o SFH, Sistema Financeiro Habitacional, então exigiu isso. Então é o dinheiro da poupança, que é um dinheiro barato, o banco empresta. Tanto que nesse momento hoje que nós estamos com Selic alta, tem muita gente que diz, olha, eu tenho dinheiro, mas eu vou deixar o dinheiro aplicado no CDB, numa renda fixa ou em ações e vou fazer o financiamento do meu imóvel,
para não descapitalizar, porque com o retorno da aplicação eu pago o financiamento. Então vale a pena também. E essa Selic, o que é? Sim. Me explique. Pois é, a Selic, ela... Porque lá no escritório tá todo mundo assim, às vezes espera, não, deixa a Selic baixar para eu começar pensar em financiar. E ela não tem baixado. Pois é, ela... Pelo menos o cupom, o Banco Central está dizendo aí que ela parou de subir, né? Então, espero que ela mantenha-se aí em 15%, né? Assim, de forma didática, a Selic é o que o Banco Central estipula de juros entre bancos para que tenha um controle inflacionário. Então, o IPCA estava subindo, eles subiram a Selic para poder controlar isso aí. Mas agora, se Deus quiser, ela vai diminuir. Então pode ser que reduza também a taxa do SBPE. E agora tem um detalhe bem pessoal. Eu digo para meus clientes, eu digo, cuidado, porque quando a Selic está baixa, a taxa do SBPE diminui, mas o valor dos imóveis sobem. Então, às vezes, é melhor você aproveitar, mesmo com a Selic alta, mesmo com a taxa mais alta, faça o financiamento, garanta hoje. Porque o imóvel está sempre valorizando, né? É o melhor ativo. Eu leio alguns livros e acompanho a linha de raciocínio de alguns investidores, inclusive americanos, lá nos Estados Unidos. Eles têm o imóvel como um ativo financeiro mesmo, né? A gente costuma ter o imóvel, o imóvel é moradia, o imóvel é luxo, o imóvel é isso. Não, é um ativo financeiro, é um investimento que ele vai sempre estar valorizando, então vale a pena. Eu sou apaixonado pela minha profissão, eu trabalho com muito amor, sou correspondente há 14 anos, sou corretor de imóveis e também sou investidor de imóveis. Eu sinceramente eu não sei até quando eu vou ser corretor de imóveis, eu não sei se um dia eu vou ser construtor, mas de uma coisa eu sei, eu nunca vou deixar, se Deus me permitir, de ser investidor de imóveis, porque é muito bom. Eu que fico analisando, comparando, o pessoal vai, não, investimento na bolsa e tal, imóveis é muito bom, pode ter certeza. Renato... A gente vai ter que ir para os comerciais, porque muito bacana esse assunto, a gente volta já. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje.
Tem meus vizinhos, tudinho, usa telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa telecabo. No Telecab Esporte você tem as principais notícias, resultados, entrevistas exclusivas e análises detalhadas sobre o futebol local para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10 da Telecab. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Estamos de volta nesse segundo bloco com essa conversa maravilhosa com Renato Figueiredo sobre consórcios, financiamentos e toda essa celeuma, né? Vamos chamar assim, por enquanto, né, Renato? Que o Renato está explicando aqui tudo muito simples para a gente. Renato, conta aqui para a gente, essa linha SBPE, antes ela financiava 80% do valor do imóvel, né? E isso diminuiu para 70%. Há alguma previsão de que isso volte a ser financiado 80%? O que é que você me diz sobre? Pois é, como eu falei no bloco anterior, os bancos eles são obrigados a emprestar um percentual da poupança para financiamentos habitacionais. Acontece que a Caixa Econômica, que é o banco líder, ela está com pouca poupança, então com pouca poupança, eles determinaram algumas regras, como a cota máxima de financiamento de 70%, mas eu acredito, líder, que como estão anunciando que o banco está voltando a ter uma boa captação de poupança, está havendo menos saques, então daqui a pouco vamos voltar a financiar 80%. E está tranquilo esse financiamento, assim, flui rápido? Porque o ano passado, no finalzinho do ano, deu uma freada, assim, foi maçante as assinaturas. Pois é, pela falta de dotação orçamentária, né? Então, assim, a Caixa Econômica é um banco muito sério, que ele só assina o contrato quando já tem a reserva orçamentária garantida, certo? Então, alguns contratos ficaram na esteira para serem gerados só quando o dinheiro estivesse garantido. Mas esse ano, até agora, está tudo tranquilo, está tudo normal. E uma dessas regras é a questão de a Caixa Econômica está determinando que quem tem outro financiamento Caixa não está podendo comprar, não está podendo fazer um novo. Então é um financiamento por CPF. Mas eu acredito também... Financiamento só de imóvel ou qualquer tipo de financiamento? Só de imóvel? Não, é de imóvel. E a pessoa pode ter em outro banco. Tá? Pode ter no Itaú, no Santander, mas não pode ter na Caixa. Existem algumas pequenas raras exceções onde a pessoa pode fazer um segundo financiamento. Que é para uma dessas exceções é para empreendimentos que quem está financiando a unidade do empreendimento que já é financiado pela Caixa desde a construção. Renato, eu vejo muito, Lide, no escritório, as pessoas fazendo assim. Isabel, eu vou começar a construir com o meu recurso. Sim. Se lá na frente eu não tiver dinheiro, aí eu vou e entro com financiamento. Como isso funciona? É o melhor momento ou é melhor você se prevenir antes, você já começar a fazer uma avaliação financeira antes e já começar a obra com esse financiamento? O que é que você sugere? Olha, Isabel, muito obrigado pela pergunta, porque essa é muito boa. Muito importante. É muito importante. Eu vejo clientes entrarem em apuros por conta disso. Primeiro, porque às vezes entra numa obra por conta própria, né? A gente sabe que construir não é brincadeira, né? Construir não é brincadeira, então eu sempre aconselho todo mundo
desde do primeiro passo, que é contratar uma boa arquiteto, ter um gerenciamento de obra pelo um responsável técnico, um engenheiro que acompanhe tudo, que orce a obra, né, de maneira correta, para que não tenha surpresa. Mas respondendo sua pergunta, eu aconselho o cliente a já fazer a aprovação de crédito e já deixar tudo pronto. O cliente diz, não, mas eu só vou precisar do dinheiro daqui a 3, 4 meses. Não tem problema, faz a avaliação do crédito, fazemos o contrato e você não paga juro porque não recebeu o dinheiro. Quando você precisar do dinheiro, aí a gente pede uma medição, aí você vai começar a pagar o juro só em cima do valor que você pediu ao banco. Eu vou dar um exemplo aqui para ser mais claro. Eu fiz um financiamento de um cliente, 500 mil, e depois de 3 meses ele disse, olha, eu vou precisar de 100 mil, e eu acredito que seja mais ou menos o que eu já executei. Então a Caixa Econômica liberou uma medição, ele recebeu 100 mil e ele acabou que não precisou mais do dinheiro, vendeu um bem e não precisou mais do dinheiro. Então ele terminou a casa pagando um juro de obra só em cima dos 100 mil que tinha recebido. Quando ele concluiu a casa, tirou a bits, averbou a construção, aí ele recebeu num dia os 400 mil que faltava, no dia posterior ele já amortizou os 400 mil. Então ele ficou pagando a prestação só em cima dos 100 mil. Então eu aconselho fazer isso. Outra coisa também, nós falamos aqui de Selic mais alta, taxa de juros um pouco mais alta, está na faixa de 10, 11% ao ano, mas o cliente, quando ele pode mobiliar a sua casa, pegando um desconto à vista, nós sabemos hoje que imóveis planejados estão mais caros, então quando ele tem o dinheiro em mãos para poder barganhar, buscar um desconto, comprar diretamente de fábrica, então com a folga financeira vale a pena demais ele fazer. É importante dizer isso, porque às vezes a pessoa assinou o financiamento de aquisição e construção e ele acha que o que ele paga ao banco, ele já está pagando a parcela dele. Não é a parcela. Não. Ele paga os juros de obra. Durante a obra, né? Isso. E aí ele só vai quitar na assinatura do contrato depois que a casa estiver pronta. Exatamente. A prestação, que a gente chama de prestação, a parcela cheia, ele só vai pagar depois que ele concluir a casa e averbar a construção. Antes disso, só o juro de obra. Aí o pessoal disse, Renato, mas quanto é o juro de obra? Claro que é em cima de quanto você recebeu. Mas como é que eu calculo assim para me programar? Então, vou dar um exemplo aqui para ser bem didático. Se você pegou a 11% ao ano, então se pega 11, divide por, vamos aqui a 10, né? 10% ao ano. Se pega 10, divide por 12, vai dar em torno de 0,83% ao mês. Se você pegou 100 mil, aí pode colocar 100 mil vezes 0,83 vai dar R$833. Então é só para você aí de casa ter uma base, o que é o juro de obra do SBPE. Renato, e explica aqui pra gente, e quem pega um aporte maior, né, que passa aí de 1 milhão ou passa de 500, de 600, é o mesmo juro de quem faz SBPE, por exemplo? Mais uma boa pergunta, que é importante lembrar que o SBPE ele tem uma taxa de juros menor, que é o dinheiro da poupança mesmo, só até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão ele já entra no SFI. Qual é a diferença, Renato? Não, é porque o banco não vai emprestar o dinheiro da poupança somente em grande quantidade, ele vai emprestar também de CRI, né, a LCI também, que é letra de crédito imobiliário. Então é um juro mais caro que o banco paga a quem aplica aquele dinheiro. Então, como o banco paga mais caro, ele vai cobrar mais caro, né? Vamos aqui só para você ter uma ideia. Se o banco paga um poupador da poupança 7%, ele precisa ganhar um spread, ele precisa ter uma margem. Então ele pega 7
e empresta 10, um exemplo. Se ele paga no LCI, tipo hoje está variando de 14%, 15%, então ele precisa emprestar 17%. Então, finalizando a sua resposta... acima de quanto? Então, 1,5 milhão? Acima de 1,5 milhão não é mais SFH, é SFI, onde aumenta a taxa de juros. Mas isso mesmo assim é bem menor do que a praticada no... Olha, mesmo assim, hoje as aplicações financeiras estão tão boas, digamos assim, boas para quem aplica, que o pessoal, mesmo assim, está deixando seu dinheiro aplicado e financiando o seu imóvel, ou no SFH até 1,5 milhão, ou no SFI acima de 1,5 milhão. Porque o pessoal faz a conta. Tem um grande investidor, né, que tem curso sobre finanças, Thiago Nigro. Ele comprou uma casa de 40 milhões, foi muito famoso isso, porque ele comprou a casa do Neymar, 40 milhões, e ele explicou, olha, tudo que eu emprego dinheiro, eu estou ganhando a remuneração de X. E aqui com financiamento imobiliário, eu estou pagando apenas Y. Então vale a pena eu não deixar o dinheiro aplicado e financiar o imóvel. Isso acontece bastante. Então tem que entender um pouquinho disso tudo na hora da decisão. É o universo. Na hora de você decidir, tem que procurar realmente uma pessoa que entende, que tem essa vivência, né, Renato? Como você, como outros que temos aqui na cidade, né? Mossoró está muito bem abastecido de bons profissionais, correspondentes. Eu estou há 14 anos. Eu gosto de ter aquela conversa com o cliente, às vezes o corretor... às vezes hoje mesmo um corretor mandou a documentação de um cliente, mas eu liguei e disse, olha, eu quero conversar com esse cliente. Então eu chamei para uma conversa, porque sentando eu posso indicar o melhor para o cliente. Eu sei que tem muita gente que chega lá no escritório e senta lá e quer começar a planejar o sonho, e eu digo, você já pensou em financiar? Não, Isabel, penso não. Lá no meu, eu digo, conversa com o meu amigo Renato. Converse 2 minutos com meu amigo Renato, porque de ter tal conhecimento é poder. Você tem um poder para direcionar a sua escolha da melhor forma, não é isso, Renato? E nós ficamos nesse quadro por aqui e logo, logo nós estamos de volta com o nosso amigo Renato. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Celular novo com preço justo e qualidade garantida? Vem pra Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo.
E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, Estrada Zero, mais de 500 mil em vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta nesse terceiro bloco com Renato Figueiredo, falando sobre financiamentos, consórcios e da casa própria, né? E Minha Casa Minha Vida. Então, Renato, para a gente encerrar essa nossa conversa sobre financiamentos, que a gente vai entrar daqui a pouco, numa outra parte ali bem gostosa. Spoiler aqui, uma outra parte daqui a pouco. Renato, qual é o conselho que você dá para quem nos assiste de casa, que quer construir uma casa própria, que quer comprar a casa pronta, que morre de medo de financiamento, morre de medo de juro? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Olha, existe uma máxima no mercado que diz financiamento tem prazo final, aluguel não. Né? Os aluguéis são corrigidos também, que só aumenta o valor dos imóveis, só aumenta, então vale muito a pena você entrar no financiamento bancário para realizar o seu sonho da casa própria. Eu indico, procura um correspondente bancário, né? Como eu disse anteriormente, Mossoró está muito bem servido, tem eu e tem outros muito bons que dão assessoria, então vai lhe indicar, conforme sua renda, a melhor modalidade que você possa entrar para que fique com o melhor juro possível. E mesmo que não seja um imóvel pronto, né? Um imóvel novo ou usado, que seja uma construção, você vai ser muito bem orientado para que você possa construir a casa onde desejar, certo? De uma maneira economicamente bastante viável. Corra atrás do seu sonho. Agora vamos falar de outro sonho, que é o sonho do Américas, né? Que está assim para inaugurar. E eu não sei se é o meu algoritmo, que é assim, todos os dias tem arquiteto colega botando projeto aprovado, carimbos aprovados, inspiração por Américas. Como é que está? Está acelerado, né? Essa produção de projetos e está para receber o condomínio. Explicando para o telespectador que esteja em casa, eu sou coordenador de vendas do Américas e tive o prazer, junto com a consultora Embracon, ajudar na concepção, na elaboração desse projeto, e que isso facilitou depois as negociações das vendas, dos lotes, e tocar agora num assunto que eu gosto muito de falar, que esse empreendimento ele foi concebido com muito carinho, com muita atenção para o mercado de Mossoró, e ele já tem um conselho de arquitetura que já está analisando os projetos já há bastante tempo, então tem bastantes compradores que já têm o seu projeto aprovado por esse conselho, que já vão dar entrada no alvará agora.
A entrega do empreendimento vai ser em poucos dias, provavelmente seja no final desse mês de julho. Então, assim, Mossoró vai ganhar um belo empreendimento, as pessoas estão ansiosas e vai ser um empreendimento referência em Mossoró. Eu peço até desculpa, Renato, porque eu não fiz a sua apresentação, porque Renato é a cara do Américas. Assim, a gente olha para Renato e já pergunta. Já veio o Américas. Já veio o Américas. E o Américas, ele veio com um projeto de uso comum diferenciado, tem play para pet, e ele tem, eu acho que muitos cantos pensados e muitas propostas diferentes do que a gente já tem aqui em Mossoró. Isso. É um condomínio bastante diferenciado. Isso. Isabel, o projeto ele foi pensado de uma forma contemporânea, que as famílias hoje eles têm umas necessidades que antes não tinham, né? A questão dos pets, por exemplo, que você falou, as famílias hoje, o animalzinho já faz parte da família e existe uma interação social, as pessoas fazem amizade com outras famílias que também têm um animal da mesma raça, então foi criado esse espaço para o pessoal poder passear com seu animalzinho, um lugar reservado só para isso. E outros itens também, né? Como o Clube do Vinho, né? O primeiro empreendimento que teve um espaço reservado só para isso. Gostei. Então, e assim, quando se fala em qualidade de vida, tem os elementos para trazer essa questão da qualidade de vida. O incentivo à prática de esportes, então o clube tem várias modalidades de esportes. Tem uma pista de Cooper que envolve todo o empreendimento e um ponto importante também para a qualidade de vida é o reforço espiritual. Então no Américas tem uma capela ecumênica, né? Então já imaginou o batizado, um casamento dentro do seu próprio condomínio, então tem a celebração religiosa e depois já um evento comemorativo desse momento importante no próprio empreendimento. Então foi em sentido a tudo isso que a Embraco buscou reunir todos os elementos, todos os itens que para que os moradores tenham boa qualidade de vida. E vocês então não estão vendendo só um terreno, vocês estão vendendo um estilo de vida, vocês estão vendendo uma qualidade de vida também ali. Não, eu não. Eu realmente, você frisou muito bem, eu não trabalho mais com venda de lotes há bastante tempo. Através do meu trabalho, eu busco levar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida através da sua moradia. Eu acho que você me fez até refletir sobre o uso dos espaços. Isso. Né? Da gente entender e aproveitar e confraternizar e viver em sociedade. Isso. Porque... me permita alongar aqui e fazer uma analogia. Antigamente, quem é antigo em Mossoró, lembra que existia o Arcel, a CDP, eu sou novo, mas eu escutava o pessoal. Eram clubes, né? Então existiam os clubes sociais da cidade. E hoje os verdadeiros clubes sociais da cidade são os condomínios, onde as pessoas se reúnem, tem os condomínios maiores de Mossoró, o Ninho, o Quintas, o Alphaville, tem o carnaval deles lá, tem o São João deles. Então, essa é a nova geração dos clubes sociais. Que são nas suas próprias casas, né? Nas infraestruturas. Isso, e o relacionamento interpessoal, né? Isso forma novas amizades através de seus vizinhos. Eu fico pensando na criação da família, né? Por exemplo, você volta a resgatar aquela coisa de criar os seus filhos na calçada, de você criar os seus filhos com convívio com os vizinhos. Os meninos brincando na rua, né? Andando de bicicleta. Eu acho que não existe dinheiro que pague isso. Isso vale muito a pena, eu vou estender só um pouquinho aqui. Existe um livro que é muito conhecido, o pessoal já leu bastante, é um livro rápido, pequeno, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Onde o rei da época da Babilônia, Nabucodonosor, chamou o Arcade lá para dizer: olha, eu preciso que você ensine as pessoas dessa cidade a ficar tão rico como você
E uma das primeiras coisas que a Arcade ensinando, ele indicou as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Olha, deixe de morar nesses quartinhos dentro do muro da cidade, vá morar numa casa do campo, então você vai chegar em casa, sua esposa vai estar feliz, seus filhos vão estar brincando, com isso você vai ter uma qualidade de vida e vai ganhar mais dinheiro. Então, no momento que eu li aquilo, eu identifiquei diretamente ao meu ramo, ao meu trabalho e disse, olha, eu estou ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida, consequentemente eles vão ser pessoas mais felizes e ganhar mais bem-sucedidas. Isso é de uma maturidade tão grande que a gente vai entendendo isso com o tempo. Hoje eu vejo o quão rico é o tempo e o espaço que a gente vive para a nossa família. O quanto isso influencia no bem-estar e na produção. Isso. Tempo é dinheiro e hoje riqueza é ter qualidade de vida, é ter um bem-estar em casa, é poder você chegar numa casa que você possa relaxar. Eu vejo que depois da pandemia houve uma atenção muito voltada à qualidade de moradia, ao bem-estar, né? Eu percebi que alguns elementos, por exemplo, você que é arquiteta, em algumas casas tem uma arborização, o projeto de arborização foi mais valorizado, elementos com pedra, então tudo aquilo que remete a um bem-estar, né, para que as pessoas possam chegar em casa assim, e se sentir bem. E Renato, como é que você vê essa sua produção, porque deve lhe dar muito orgulho saber que você fez parte do Américas. De toda forma, assim, aliás, de toda forma não. E aí falando, todos os lotes vendidos. Pois é, da Construtora Embraco, todos os lotes vendidos. Hoje eu estou vendendo alguns lotes, que é da empresa que era dona do terreno, que recebeu da Embraco esses lotes como parte do pagamento da área, e eu estou negociando, mas é uma quantidade pequena que daqui a pouco também estarão finalizadas. Tipo assim, o empreendimento nem foi lançado, já não tem mais, assim, quem quiser entregue, que pôr, a construtora já vendeu tudo. Já vendeu tudo, e as pessoas se empolgando para poder fazer valer, para poder já estar ali morando, porque muitos projetos aprovados. Isso. Como é esse seu sentimento aí, de dever cumprido? É um sentimento de gratidão, né, por entender que a moradia é algo muito importante na vida das pessoas. Eu fico muito grato, muitas amizades, eu vejo que esses clientes que eu fechei negócio, eles tornaram-se amigos, até porque, e futuros vizinhos, né, até porque eu vou morar lá também, então isso me alegra, mas é um sentimento de dever cumprido também. E agora usufruir, compartilhar lá do pessoal e dos bons momentos, convidar a amiga Lidiane para ir lá no Clube do Vinho tomar um vinho conosco, com certeza. Lidiane já se convidou, vou logo dizer. Eu não me convidei, eu disse gosto, só disse que eu gostava. Pois é. Renato, gostaríamos de lhe agradecer por essa conversa maravilhosa que tivemos hoje. Passeamos aqui sobre diversos temas, né? Todos importantes e necessários. Importantes e necessários. É um prazer enorme. Estou em Obra, está sempre de portas abertas para lhe receber. E teremos mais alguns encontros aí futuros. Eu que agradeço por estar aqui. Como eu disse no início desse programa, é um serviço à população, é um serviço de utilidade pública, né? Porque todo mundo um dia precisa construir, vocês estão trazendo informações preciosas. Muito obrigada, e queria deixar claro aqui para vocês, queria deixar um recado. Nós temos um encontro marcado todas as quartas, às 8h15 da noite. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social.
Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Mas eu vou fazer o que com o computador aí? Bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha é quase a Telecab.